Sabe quando a geladeira parece mais vazia do que você lembra? Quando o pacote de biscoito está aberto, mesmo sem ninguém admitir. No começo, é fácil se culpar. Talvez você comeu e esqueceu. Mas o desconforto cresce. Pequenos furtos cotidianos te fazem duvidar da própria memória. Só que a câmera instalada no alto da cozinha não mente. E o que ela captou naquela madrugada, ninguém da família estava pronto para ver. Objetos mudam de lugar. Roupas somem do varal e voltam dobradas, com um cheiro que não é seu. Um controle remoto que reaparece embaixo da cama. Um retrato que vira de posição. Não é só bagunça. É uma presença silenciosa. Algo ou alguém que vive ao redor, sem ser visto. A rotina muda, mas devagar. Até você se acostumar com o estranho, como quem aprende a conviver com uma rachadura no teto. E então vem o dia da verdade. Quando o cachorro não para de latir para o armário embutido. Quando uma tábua do forro parece deslocada. Quando o som do teto é diferente, como se alguém respirasse lá em cima. Ao abrir o sótão ou remover um móvel antigo, não é raro encontrar lençóis, embalagens de comida, fezes. Um ninho clandestino dentro da sua própria casa. Tem gente que morou com o invasor por meses, sem nunca saber. Os sinais estavam todos lá. Luzes acesas, torneiras pingando, ruídos abafados. Mas quem vai acreditar nisso? Na maioria dos relatos, o dono da casa é tratado como paranoico, até que prova o contrário. Em Los Angeles, uma mulher vivia no forro da casa há 1 ano. Em Osaka, um homem passou semanas escondido atrás da despensa. Casos reais, de pessoas reais, que só queriam um canto seguro para viver e encontraram o seu. E se o verdadeiro perigo for invisível, mas íntimo? Não alguém que invade com violência, mas que compartilha do seu espaço, das suas noites, dos seus silêncios. Talvez o mais assustador não seja encontrá-lo, mas descobrir há quanto tempo ele está ali. A polícia chama de morador oculto, mas isso não descreve o estrago que fica depois. Uma mulher em Brasília contou que não dorme com as luzes apagadas, desde que descobriu que o invasor assistia à TV com ela pela fresta da porta. Às vezes, ele imitava os barulhos da casa, só para não ser notado. Um sapato arrastado aqui, um rangido de madeira ali, e ninguém ouvia porque ninguém queria ouvir. A paz foi se tornando um fingimento. Alguns desses intrusos eram conhecidos, ex-funcionários, parentes distantes, até vizinhos. Gente que conhecia a casa, os horários, os hábitos. O tipo de traição que não se grita, mas que apodrece por dentro. Um rapaz de Campinas descobriu que era o próprio cunhado, que vivia atrás do armário embutido, roubando comida e dinheiro aos poucos. Ele só percebeu quando viu 2 olhos refletindo a luz da lanterna numa madrugada de insônia. Mas nem todos têm rosto. Alguns intrusos nunca foram identificados. Fogem quando são descobertos. Deixam rastros, manchas, o cheiro impregnado em roupas que não são suas. Um diário, às vezes, com frases incompletas, desabafos fragmentados. E você percebe que talvez a pessoa que invadiu sua casa não era apenas um criminoso, mas alguém quebrado demais para pedir ajuda. Alguém que se escondeu, porque o mundo já o havia esquecido. Isso não alivia, nem explica. Só torna tudo mais pesado. O que assusta nesses casos não é o susto final. É o silêncio que vem antes. É a vida seguindo normal, enquanto alguém vive entre as suas paredes, se escondendo melhor do que sua própria solidão. Quantos dias se passaram até o primeiro sinal? Quantos olhares você não viu? Quantos ruídos você ignorou, por medo de estar certo? E quando você muda de casa, de cidade, de vida, fica a dúvida. Será que deixou o medo para trás? Ou será que ele foi junto, no fundo da mudança? Porque uma vez que você descobre que pode haver alguém ali, quieto, respirando junto, mesmo agora, o silêncio nunca mais parece só silêncio. Algumas vítimas contam que começaram a falar sozinhas, não por loucura, mas por desconforto crônico, como se o corpo soubesse que havia mais alguém ouvindo. Uma mulher de Porto Alegre deixou de cantar no banho quando percebeu que, às vezes, a água já estava morna antes de abrir o registro. Era como viver num teatro estranho,
com plateia oculta e aplausos contidos, até que a cortina cai. Outros dizem que a sensação pior é a culpa. Sentir que você deixou acontecer, que foi ingênuo demais, descuidado demais. Mas não é isso. A verdade é que ninguém está preparado para ser invadido por alguém que não quebra janelas, não arromba portas, não grita. Ele entra pela rotina, se encaixa nos vazios da sua atenção e, de repente, é parte do cenário. Os especialistas falam em invasão passiva, mas o termo não traduz o que acontece com a alma, porque o medo não acaba quando o invasor vai embora. Ele fica, nas rachaduras, nos ruídos, no hábito de trancar portas internas. Você começa a checar atrás do boxe, dentro dos armários, até nos bancos do carro. E isso não é neurose, é memória traumática. É viver com a ideia de que ser observado pode ser mais fácil do que parece. As câmeras, depois disso, não trazem segurança. Elas apenas mostram o que antes você não via. Há quem prefira não saber, não instalar nada, como se a ignorância fosse uma cortina protetora. Mas, e se já tiver alguém ali agora enquanto você lê isso? Atrás da estante, dentro daquele quarto que ninguém usa, no forro que faz barulho nas madrugadas quentes, porque no fim, o terror real não precisa aparecer. Basta a dúvida, um pequeno sumiço, um leve deslocamento, um espelho embaçado demais, um passo sem dono no piso de madeira. E pronto. Você já não está mais sozinho. Um dos relatos mais estranhos veio de um homem em Recife. Ele jurava que sua casa estava respirando diferente. O ar parecia pesado, mesmo com as janelas abertas, umidade onde antes era seco. Até que encontrou uma divisória falsa, construída com gesso e livros empilhados. Lá dentro, um colchão velho, restos de comida e algo pior. Um álbum de fotos da família roubado aos poucos, com anotações nas bordas, como se alguém ali quisesse fazer parte. Não era sobre roubo, era sobre pertencimento forçado. Pessoas que invadem espaços porque perderam os seus. Só que o resultado é perverso. Um invasor invisível vira um fantasma real. Não é lenda, não é exagero. É só o lado mais sujo de uma crise que ninguém quer ver. Gente à margem, se esgueirando por entre frestas, se alojando onde não há olhos atentos. E enquanto isso, os que moram na casa seguem tropeçando na própria incredulidade. Tem casos em que o invasor nunca sai. Mesmo depois da descoberta. Mesmo depois da polícia. Ele vira trauma físico. Você se acostuma a dormir com o guarda-chuva ao lado da cama, a manter o celular carregado por perto, a evitar certas partes da casa à noite. E quando você conta para alguém, vem aquele olhar enviesado, como quem pensa, isso não acontece com gente normal. E talvez seja aí que começa o verdadeiro isolamento. As famílias raramente se recuperam por completo, porque não é só sobre segurança, é sobre intimidade violada. Um garoto de 11 anos deixou de dormir no quarto por anos após flagrar um estranho saindo do fundo do guarda-roupas. Ele não gritou, só ficou parado, olhando. O homem acenou com um gesto lento e voltou para dentro. Esse tipo de imagem não sai. Ela se instala onde antes havia inocência. E mesmo depois de mudar de casa, de bairro, de cidade, o medo se transforma. Ele para de ter rosto, passa a ser atmosfera. Um som ao longe, um vento cruzando a fresta, um ruído que não devia estar ali. Porque depois que você descobre que é possível, que alguém pode morar no seu espaço sem ser visto, nunca mais se sente completamente em casa. Alguns tentam registrar tudo. Guardam os vídeos das câmeras, as fotos do esconderijo, os objetos deixados para trás. Acham que, documentando, vão conseguir racionalizar. Mas o que fica mesmo não cabe em provas. É a quebra silenciosa da confiança no cotidiano. A certeza de que o lar não é inviolável. Que não existe canto seguro quando o perigo aprende a se disfarçar de ausência. Outros simplesmente negam. Vão embora sem olhar para trás, sem contar para ninguém. Vendem a casa por menos do valor. Doam móveis, queimam roupas, fingem que foi só um pesadelo mal contado. Mas à noite, mesmo em outro endereço, o corpo ainda responde. Um estalo no teto.
um armário entreaberto. E de novo a dúvida: será que voltou? Ou será que nunca foi embora? Quem já viveu isso raramente compartilha com detalhes. Há uma vergonha implícita, um medo de parecer fraco, de ser taxado de louco. E é aí que o horror se perpetua, no silêncio. Porque o invasor mais eficiente não é o que se esconde bem, é o que te faz esconder a própria história. E assim outros vão passando por isso, sem saber que não estão sozinhos nessa solidão. Na internet, fóruns inteiros reúnem histórias parecidas. Pessoas de diferentes países, idades, realidades, mas com o mesmo olhar cansado. O mesmo medo de que o espaço onde deveriam se sentir protegidas virou palco de uma invasão lenta, quase íntima. Não um roubo, mas um deslizamento de identidade. Como se, aos poucos, alguém estivesse apagando as marcas da sua presença, para substituir pelas dele. E se for esse o plano? Não tomar o que você tem, mas se tornar quem você é. Devagar, sem pressa, um objeto por vez, uma refeição por noite, um pedaço da sua rotina, da sua paz, da sua história, até que um dia você se veja como intruso na própria casa. Ela dizia que o cheiro vinha de cima, um odor úmido, amargo, que escorria pelas frestas do teto sempre ao entardecer. Ninguém levava a sério, afinal, só um velho sótão trancado com pregos e cadeado. Mas os pregos não foram colocados por ela, nem pelo antigo dono. Era como se alguém tivesse tentado manter o espaço fechado, não para proteger o que havia dentro, mas para impedir que saísse. E o que estava lá em cima parecia ter tempo próprio. As casas antigas guardam mais do que memórias. Algumas escondem recados, marcas feitas à unha, desenhos infantis riscados nas paredes, cruzes invertidas no canto de um espelho quebrado. Uma família em Minas encontrou um quartinho escondido no porão. Dentro, roupas de criança dobradas como oferendas. Um caderno com datas e nomes, sempre os mesmos repetidos. Elliot, 1993. Elliot, 1994. Elliot, 1995. Mas não havia ninguém com esse nome na árvore genealógica da casa. Brinquedos empilhados, uma boneca sem olhos, um triciclo pintado de preto. Itens que pareciam ter sido deixados como parte de um ritual, não de uma infância feliz. E quanto mais se mexia, mais o ambiente reagia. Cortinas se mexendo sem vento. A lâmpada queimada sendo substituída e queimando de novo. A escada rangia mesmo sem pés. E a sensação era clara. Alguém ou algo queria que eles fossem embora. Alguns vizinhos se lembravam de gritos antigos abafados. Outros só olhavam e cruzavam os braços. Deixa isso quieto, diziam. Essa casa tem coisas que é melhor não saber. Um senhor contou que, nos anos 80, a polícia esteve ali, mas não entrou. Uma criança havia desaparecido. E o único vestígio era uma cartinha dobrada, escrita com caneta azul, assinada por um amigo do porão. E ainda assim, ninguém fez escavações. Quem encontra esses segredos nunca volta ao mesmo. Porque não é só o que se vê, é o que se sente, aquela parte da casa que você começa a evitar. O quarto que nunca está na temperatura certa. O degrau que insiste em gemer seu nome. E no fundo, a dúvida. Será que você encontrou o segredo? Ou só abriu a porta para algo que ainda está acordando? Uma das histórias mais antigas veio de Curitiba. Uma jovem encontrou uma caixa de cartas escondida sob uma tábua solta no porão. As cartas eram de uma mulher chamada Ana, datadas de 1961, todas endereçadas a alguém chamado Filho do Escuro. Ela escrevia como quem conversa com uma presença. Pedia desculpas, pedia silêncio. A última carta terminava com uma frase riscada várias vezes. Eu tentei, mas ele não dorme. Ana nunca foi encontrada nos registros da cidade. É estranho pensar que há lugares dentro da própria casa que ninguém ousa pisar. Degraus que se tornam abismos, portas que, ao serem abertas, parecem puxar a alma. Um homem em Belém contou que seu filho pequeno começou a brincar perto do porão e voltou com uma pulseira dourada antiga,
gravada com as iniciais LGP. Ninguém da família conhecia esse nome, e ninguém entendeu como ele abriu o cadeado, que continuava fechado. Alguns tentam reformar, trocam o piso, pintam as paredes e instalam luzes, mas certas marcas não somem. Um símbolo gravado no cimento aparece de novo após a tinta secar. Um som metálico persiste no encanamento novo, como se o passado recusasse ser enterrado, como se a casa quisesse manter viva uma história que todos tentam esquecer, porque tem paredes que escutam e outras que respondem. O mais difícil não é encontrar o que estava escondido, é explicar o que aquilo faz com você depois. As pessoas começam a ter sonhos parecidos, frases repetidas em vozes que ninguém reconhece. Uma família inteira de São Carlos passou a dormir na sala depois de abrir um compartimento no sótão. Diziam que as camas respiravam durante a noite. O pai insistia em trancar a porta do quarto, mas toda manhã ela estava aberta. No fundo, essas casas não guardam fantasmas, elas guardam esquecimentos, fragmentos de dor que ninguém quis resolver, presenças que se alojaram no que ficou em silêncio por tempo demais. E quando alguém resolve investigar, não é só o passado que acorda, é o que estava esperando ser lembrado. Uma mulher em Salvador relatou que, após limpar um antigo porão em sua nova casa, começou a ouvir alguém chamando por um nome que não era o dela, mas que começou a parecer familiar. Primeiro nos sonhos, depois no espelho, como um sussurro que passava atrás do ombro. Descobriu então uma inscrição atrás do espelho do banheiro. Marina voltou. Mas não havia Marina entre os vivos. Apenas uma filha de antigos donos que desapareceu aos 9 anos e que nunca teve o nome gravado em nenhuma lápide. Há também os que decidem ignorar. Passam cadeado de novo. Colocam móveis na frente, mas aquilo permanece lá, esperando, como um dente podre escondido por um sorriso. E aos poucos, as rachaduras reaparecem. O cheiro volta. O sonho insiste. Uma moça de São Paulo trancou o porão com concreto. Meses depois, formigas começaram a sair pelas tomadas. E junto com elas, pedaços de tecido, como se o próprio chão estivesse devolvendo o que engoliu. Um engenheiro aposentado descobriu atrás da parede do sótão de sua casa, em Campinas, um antigo altar de madeira, coberto por panos e ossos de pequenos animais. Mas o que mais o incomodou foi o espelho coberto com um pano preto e grampeado ao redor. Havia algo escrito do lado de fora. Se abrir, termina. Ele nunca abriu. Não por medo do que veria, mas porque sentia que algo o veria de volta. É sempre assim. As casas contam suas histórias mesmo quando ninguém quer ouvir. Elas falam pelos sinais, pelos objetos, pelos vazios. E quando você acha que já descobriu tudo, surge mais uma tábua solta, mais um fundo falso, mais uma carta sem remetente, e o que parecia uma memória esquecida se transforma num convite perturbador, como se o passado quisesse ser lembrado, mesmo à força. E então, você começa a perceber, não é só sua casa, são muitas, sótãos, porões, compartimentos secretos, todos com o mesmo silêncio espesso, a mesma sensação de que ali há algo errado que ninguém vê. E talvez nunca seja sobre o que está escondido, mas sobre o que nunca deveria ter sido enterrado. Muitos desses espaços escondem uma infância interrompida, diários escritos com letra miúda, repletos de desenhos de olhos, escadas e portas sem maçaneta, como se a criança soubesse que estava presa, não por trancas, mas pelo esquecimento. Em Recife, uma reforma revelou um quartinho vedado atrás da estante de livros. Dentro, apenas um colchão fino, uma lanterna enferrujada e dezenas de folhas rabiscadas com a mesma palavra: aqui. Ninguém soube dizer quem morou ali. O desconforto maior não é o susto, é o eco. É saber que aquela presença continuou ali, dia após dia, vendo novas famílias passarem sem perceber, assistindo aniversários, jantares, brigas, silêncios. Um casal relatou que, depois de encontrar um esconderijo no sótão, passou a ouvir batidas fracas às 3 da manhã. Nunca mais à meia-noite, sempre às 3h. Como se fosse um horário combinado, por alguém que ainda esperava a resposta. E há o impacto psicológico, um abalo que não aparece de imediato,
Vêm como insônia, irritação, ansiedade sem motivo. As pessoas se afastam dos cômodos próximos. Mudam hábitos, trocam móveis de lugar. Mas nada parece devolver o ar normal, como se a casa tivesse absorvido o medo e agora o devolvesse em doses pequenas, invisíveis, constantes. Um suspiro aqui, um ranger acolá, e o coração que acelera, mesmo sem perigo visível. Muitos tentam pesquisar o passado da casa. Vasculham cartórios, conversam com vizinhos antigos, e quase sempre há uma história mal contada. Uma venda apressada, um inquilino que sumiu, uma criança que parou de ser mencionada. São histórias fragmentadas que ninguém confirma, mas todos sussurram. E quanto mais se escava, menos se entende. Porque o terror não está na resposta. Está na impossibilidade de montar o quebra-cabeça. No fim, o que esses porões e sótãos revelam não é apenas o que foi escondido, mas o que foi silenciado. Aquilo que a arquitetura tentou enterrar. A dor que virou estrutura. E por mais que se reforme, que se pinte, que se ignore, uma parte da casa sempre lembra. E ela espera. Porque há portas que não levam a outros cômodos, levam para dentro de feridas que nunca fecharam. Alguns decidem selar o cômodo de novo. Usam cimento, madeira, pregos grandes demais, como se o ato físico fosse suficiente para enterrar o incômodo. Mas o corpo não esquece. A casa tampouco. Uma mulher relatou que, depois de vedar o porão, a filha de 5 anos passou a desenhar portas onde não existiam. Sempre com uma criança olhando por trás, nunca abrindo, só olhando. Outros se mudam, fogem, juram que nunca mais colocam os pés ali. Mas a sensação segue, não nos pés, na nuca, no arrepio que chega sem vento, no sonho onde você está voltando para casa. E a casa não é mais sua, mas ainda sabe seu nome, porque certas descobertas não se desfazem. Elas grudam na alma como umidade nas paredes. Se espalham em silêncio como mofo na memória. Relatos vindos de diferentes cidades apontam o mesmo padrão. Casas com um espaço isolado, um cômodo extra que não consta na planta original, um vão entre paredes que ninguém sabia que existia. Só que alguém sabia. Alguém construiu, fechou, escondeu, não por acaso, mas por necessidade. Como se a casa, em algum momento, tivesse sido usada para silenciar algo que não podia escapar. E você começa a pensar, quantos desses porões existem? Quantas dessas histórias nunca foram contadas? Quantos gritos foram abafados por madeira, cimento, silêncio? E quando a luz acende embaixo da escada, mesmo sem interruptor, você entende que talvez no fundo nunca foi sobre o que foi encontrado, mas sobre o que foi deixado para trás. E nunca aceitou ser esquecido, porque às vezes o que o porão esconde não é um segredo, é uma lembrança viva, que só estava esperando alguém descer. Ele achava que era só paranoia. Sentia olhares mesmo sozinho, um incômodo na nuca, como se a casa tivesse olhos. Até que um dia, ao trocar uma tomada, encontrou algo estranho. Uma microcâmera, oculta atrás do espelho do banheiro. Ligada, funcionando. Apontada direto para o chuveiro. A polícia disse que era antiga. Talvez instalada por um morador anterior. Mas isso não explicava o arquivo com vídeos recentes, salvos num servidor externo. Essas histórias não estão em filmes. Estão em condomínios, repúblicas, até em casas alugadas por temporada. Câmeras escondidas em ursinhos de pelúcia, dentro de detectores de fumaça, no buraco de um parafuso falso. Em Goiânia, uma mulher encontrou 3 dispositivos escondidos no quarto da filha. Foram achados por acaso quando o ventilador quebrou. Ela ainda não sabe quem colocou, mas desde então a filha dorme com os olhos abertos. Às vezes, o que começa como desconfiança vira descoberta. Um pequeno alçapão atrás da estante, uma parede oca, um corredor estreito entre quartos, passagens secretas construídas em reformas antigas, muitas vezes por arquitetos excêntricos ou por moradores com segredos demais. Um jovem de Porto Alegre descobriu que sua casa tinha uma rota interna entre os cômodos. Alguém podia andar por ali sem jamais ser visto, e durante meses, alguém andou.
O pior não é descobrir as câmeras, é perceber há quanto tempo elas estavam lá. E o que já foi visto. Um casal em Belo Horizonte notou que a televisão mudava de canal sozinha. Pensaram que era defeito no controle remoto. Mas não. Era alguém testando o sistema de vigilância escondido num cômodo minúsculo feito dentro do armário embutido. Quando abriram, só encontraram restos de comida e um monitor de vigilância com 10 telas, todas ligadas à própria casa. Depois disso, você nunca mais se sente sozinho, nem seguro. Mesmo com as câmeras removidas, o medo permanece. A sensação de ser observado vira uma sombra perene, como se sua intimidade tivesse sido sequestrada. Porque quando alguém conhece seus hábitos, seus horários, seus silêncios, te controla sem precisar encostar, só olhando. Uma mulher em Natal contou que descobriu a vigilância através do gato. O animal parou de entrar no quarto. Arrepiava o pelo e fixava o olhar na parede como se escutasse algo. Ela achou que era mania, até ouvir um clique baixo vindo da direção oposta. Desmontou parte do armário e encontrou um painel embutido, com fios conectados a um gravador antigo. O mais perturbador? As fitas tinham rótulos com datas, cada uma marcando um dia específico com o nome dela. Não se trata só de curiosidade doentia, é controle. Presença não consentida, uma forma de habitar a vida do outro sem ser percebido. Algumas vítimas relatam mudanças de comportamento. Passam a se vestir diferente dentro de casa. Falam baixo, mesmo sozinhas. Deixam de cantar, de dançar, de rir alto. A casa vira um palco com plateia anônima. E você, sem saber, já está atuando para alguém. Os casos de passagens secretas são ainda mais viscerais. Um adolescente encontrou um túnel entre a parede do quarto e o sótão. Dentro, colchonetes velhos e embalagens de comida. Quem dormia ali podia escutar todas as conversas da família, ver os movimentos por buracos feitos na madeira. Ele percebeu que os sussurros que ouvia à noite não eram sonho, eram suspiros reais, vindos da escuridão. Em Florianópolis, um homem reformava a casa herdada dos avós. Durante a obra, os pedreiros encontraram uma escada escondida atrás de um painel de gesso. Ela levava a um compartimento entre os andares. O espaço estava limpo, mas tinha algo no chão. Uma fotografia dele, ainda criança, dormindo. A imagem fora tirada do alto por alguém escondido. E ninguém da família lembrava de tê-la feito. Depois que você entende que foi observado, tudo muda. Os espelhos viram inimigos. As câmeras de segurança que você mesmo instala já não bastam, porque a vigilância não deixa rastros óbvios. Ela se infiltra nas rotinas, nos gestos automáticos. E então, você começa a se perguntar o que mais foi visto e se ainda houver alguém. Ali, em alguns casos, a vigilância não era para roubo, chantagem ou pornografia. Era só-se presença. Um homem relatou que encontrou uma câmera dentro de uma luminária herdada do antigo morador. Os arquivos não mostravam nada chocante. Só ele, lendo, comendo, dormindo. A lente acompanhava devagar, como se quem filmava apenas quisesse viver ali, através dele. Um voyeurismo emocional, íntimo que não buscava espetáculo, só a ilusão de pertencimento. E quando essas passagens secretas levam a outros lugares? Túneis conectando casas vizinhas, saídas por baixo do assoalho. Em Curitiba, uma mulher escutava passos na escada, mesmo sozinha. Descobriu uma escotilha sob o tapete do corredor. A passagem levava até o porão da casa ao lado, onde um idoso vivia sozinho. Ele negou saber, mas os sapatos encontrados na terra batida eram do tamanho exato do pé dele. E estavam úmidos. Há quem nunca descubra tudo, apenas suspeite. Tranque portas internas. Cubra câmeras de notebooks. Cole fita nos espelhos. Mas o medo verdadeiro não está em ser visto. Está em não saber há quanto tempo isso acontece. Desde quando você deixou de estar só? Desde quando essa outra presença começou a participar da sua vida, dos seus rituais, dos seus gestos mais íntimos? Um homem em Manaus chegou ao ponto de esvaziar a casa. Vendeu móveis, trocou janelas, pintou teto e paredes. E ainda assim, acordava com a sensação de que alguém havia mexido em seus livros. Um marcador fora do lugar.
uma página dobrada que ele não lembrava de ter lido. Instalou câmeras próprias, e o que viu não era imagem, mas ausência. Momentos de nada, exatos demais, como se alguém soubesse quando não aparecer. Porque esse é o detalhe mais inquietante. O observador aprende. Ele sabe quando você sai, quando baixa a guarda, quando está mais vulnerável. E talvez, no fim das contas, o maior medo não seja ser vigiado, mas se acostumar com isso. Um casal no interior de São Paulo encontrou uma lente instalada dentro da tomada do quarto do bebê. Não havia fios. Era só a lente, encaixada com precisão. Quem colocou aquilo ali fez com calma, com intenção. O quarto tinha sido reformado antes da mudança. Ninguém da construtora assumiu a responsabilidade, mas alguém sabia exatamente onde mirar. E isso foi o que mais doeu. A ideia de que o olhar já estava ali antes mesmo do primeiro choro. Em Salvador, uma jovem descobriu um acesso entre o closet e a parede da cozinha. Era estreito, mas alguém pequeno podia passar. Dentro, apenas latas de comida, garrafas de água e uma sacola com papéis picados. Entre eles, recortes de fotos da própria família, colados em uma folha, com círculos vermelhos desenhados ao redor de seus rostos. Ela nunca soube quem esteve ali, nem por quanto tempo, mas desde então evita espelhos com moldura grossa. O que mais corrói não é a tecnologia, é a intenção humana por trás dela. Alguém parou, planejou, estudou seus hábitos, seus horários, sua arquitetura. Alguém se infiltrou no cotidiano, não com violência, mas com paciência. E o que isso revela é pior do que qualquer susto. Revela que a solidão pode ser enganosa, que às vezes o silêncio é apenas o som de alguém se escondendo bem demais. As vítimas relatam sequelas duradouras. Não conseguem mais dormir com a porta encostada. Têm pesadelos recorrentes com olhos flutuando no escuro. Um jovem contou que passou a deixar música tocando constantemente, como forma de expulsar a sensação de estar sendo escutado. Mas nada abafa completamente esse tipo de presença, porque ela não está no som, está no espaço. E então, mesmo depois que tudo é retirado, fios, câmeras, espelhos suspeitos, fica algo mais difícil de arrancar: a desconfiança. Você começa a observar sua casa como um estranho. Testa sons, mede sombras, analisa o reflexo de cada tela. E a pergunta muda. Deixa de ser, será que me vigiam? E vira algo mais íntimo. Por que demoraram tanto para me notar? Algumas pessoas tentam seguir em frente. Mudam de casa, trocam o número do celular, instalam trancas reforçadas. Mas o medo, esse não muda de endereço. Ele reaparece no canto do olho nas noites em que a TV liga sozinha, nas portas que rangeram mesmo trancadas, como se a vigilância tivesse deixado um molde invisível, algo que se adapta a novos tetos, novos cômodos, novos hábitos. E de repente, a paz parece sempre à vista, mas nunca ao alcance. Em uma mesma rua, duas casas diferentes relataram eventos semelhantes. Passagens internas, fios cortados, objetos deslocados com delicadeza cirúrgica, como se alguém circulasse pelos bastidores da vida doméstica. Não para roubar, nem para destruir, apenas para existir ali, paralelo, oculto, anônimo, como se o verdadeiro desejo fosse ser testemunha, participar sem ser convidado, ser presença sem voz. Isso nos leva a outra camada do medo, quando o observador sabe demais. Ele conhece seu cansaço, seus silêncios, seus horários. Ele viu você chorar no sofá, dormir com a TV ligada, hesitar diante do espelho. O que mais ele aprendeu? O que mais ele anotou? Quando alguém conhece suas vulnerabilidades sem nunca ter falado com você, o que resta de proteção? Alguns relatórios de perícia revelam que as câmeras estavam ativas há anos, que os registros começaram antes mesmo dos moradores atuais. Em um caso, os arquivos datavam de 4 famílias anteriores. Ninguém percebeu, ninguém soube. O mesmo olhar atravessou histórias diferentes, sofrimentos diferentes, sem ser notado. Como se a casa, de alguma forma, tivesse herdado esse observador, como parte da estrutura. E então, a pergunta muda mais uma vez. Não é mais será que me observam agora? É quantas vezes isso já aconteceu e eu nunca soube.
Porque quando você entende que sua privacidade foi invadida, o susto é imediato. Mas quando você percebe que isso pode ter começado muito antes do seu primeiro passo ali, o terror é outro, silencioso, invisível, persistente.